ressuscitado, vive entre nós. Amém. Aleluia. Queiram sentar-se, irmãos e irmãs, que as palavras deste santo evangelho perdoem-nos de nossos pecados. Prezado diácono Salvador, ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, irmãos e irmãs que nos auxiliam na liturgia e nos cantos, irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais de nossa paróquia. Segundo domingo do tempo pascal, domingo da misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II, de uma devoção pessoal sua, uma devoção bastante popular na Polônia, por via também de Santa Faustina Kowalska, que recebeu as revelações, as aparições de Jesus misericordioso, e por isso que no início da celebração nós trazíamos até aqui à frente o quadro com a imagem de Jesus misericordioso. Nosso mundo precisa muito conhecer a misericórdia de Deus. É isso que Santa Faustina também insiste muito nos seus escritos, no diário, assim chamado Diário de Santa Faustina. É preciso que nós conheçamos essa torrente de graças, essa torrente de misericórdia que emana, que brota do seu coração aberto pela lança. Quando nós contemplamos o quadro de Jesus misericordioso, nós vemos raios de cor clara e raios de cor vermelha, saindo do seu coração. Isto significa, do coração de Jesus, aberto pela lança, saiu sangue e água. É o que nós ouvíamos na segunda leitura de hoje, na carta de São João. Jesus Cristo não veio somente pela água, mas pela água e pelo sangue. Água e sangue que jorram do peito aberto de Jesus. A água pode simbolizar aqui um elemento da natureza, portanto a dimensão natural. E o sangue, representando o sacrifício oferecido a Deus, que foi feito por Jesus, o elemento sobrenatural e sagrado. Portanto, natureza humana e o elemento sobrenatural da graça de Deus que cooperam em Jesus. Com efeito, também pode nos lembrar o sangue e a água. O sangue pode nos lembrar o sacrifício eucarístico, pode nos lembrar os sacramentos em geral. E a água nos lembrar que nós somos parte de uma família, da família de Deus, e assim fomos feitos pela água do batismo. Nós ouvíamos o Evangelho, que está no Evangelho de João, chama a atenção para vários aspectos interessantes deste Evangelho. O encontro com Jesus, o encontro que Jesus realiza, é no primeiro dia da semana, é no mesmo dia da ressurreição. Ao anoitecer daquele dia, diz o texto, o primeiro da semana, ou seja, o próprio dia da Páscoa, estando as portas fechadas por medo dos judeus. Aqui nós vemos um grupo de discípulos ainda amedrontados, temerosos, que só vão depois, aos poucos, tomando coragem. E por fim, quando o Espírito Santo vem, no dia de Pentecostes, aí sim nós vamos ter essa irrupção da coragem apostólica, de dizer com clareza e com franqueza que Jesus é o Salvador e que só vence aquele que vence ao lado de Cristo, como nós também ouvimos na segunda leitura. Quem é aquele que venceu o mundo, senão aquele que tem a fé? É a fé que vence o mundo. Vence o mundo quem crê, porque só quem crê faz morrer o mundo dentro de si. E isso se faz pela fé. Então, o anúncio da fé que os discípulos
depois vão realizar, ainda agora aqui está ofuscado pelo medo. E Jesus entra e deseja a paz. Mas a paz que Jesus deseja não é uma simples ausência de conflitos. Seria muito pouco isso. Estar bem quietinho, sem problemas. Não é essa a paz que Jesus traz. A paz que Jesus traz é uma paz que inclusive se estende a momentos dramáticos e difíceis, como esse que nós estamos vivendo. Diga-se de passagem, nós estamos vivendo uma situação complicada, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do cuidado da vida. É uma situação dramática. Mesmo assim, nosso coração está em paz, porque confia em Jesus. A propósito, é isto que a divina misericórdia, a devoção à divina misericórdia nos ensina. No quadro de Jesus misericordioso, está escrito sempre: Jesus, eu confio em vós. Esta confiança que nós temos, mesmo estando vivendo essa situação, é porque nós acreditamos na paz que vem de Deus, uma paz diferente, que não significa ausência de problemas, mas significa mansidão interior, capaz de resistir inclusive nos momentos difíceis. Jesus, quando se apresenta aos discípulos, lhes mostra as mãos e o lado, e diz o texto: os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Primeiro fruto do encontro com Jesus no primeiro dia da semana é a alegria. Todos os encontros com Jesus se dão no primeiro dia da semana. Daí ainda tem gente que pergunta por que celebrar no domingo, por que o dia do Senhor é domingo? Porque o encontro com o Senhor sempre foi no domingo depois da ressurreição, no primeiro dia da semana. Então o encontro nosso com Jesus é no primeiro dia da semana, é no domingo, é o dia do Senhor, é o novo dia, dia no qual nós fomos redimidos pela Páscoa do Senhor, no mistério de sua paixão e da sua ressurreição. Os discípulos se alegraram, fruto do encontro com Jesus, a alegria. Mas essa alegria não é uma alegria como a que o mundo também nos ensina. E nós devemos estar sempre aí cheio de dentes, sorrindo, sempre mostrando os dentes, etc. Não é essa alegria. Essa é uma alegria meio tanto fútil. Não é a verdadeira alegria. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, mas é verdade, uma hiena também sorri. Também mostra os dentes, mas não tem o conteúdo da alegria. Falta o conteúdo da alegria. Só o ser humano é capaz de ficar alegre. Os outros animais não ficam alegres. No máximo, ficam felizes, aquela felicidade dos estímulos ao seu entorno, da alegria de ver o seu dono, etc. Mas não uma alegria com um conteúdo mais profundo, como por exemplo a alegria de salvação. Só o ser humano, a quem Deus deu o dom da racionalidade, é capaz de alegrar-se. Por isso, quando se exorta, alegrai-vos, não é para qualquer um, é para quem entende, é para quem está aberto, é para quem mergulha no mistério que celebra e acredita, e daí tira a conclusão para a sua vida, daí tira as grandes lições que o fazem ficar alegre. Portanto, não é uma alegria só do sorriso, também, mas não só. E Jesus depois, mais uma vez, lhe deseja paz, sopra sobre eles. Esse sopro lembra muito também o sopro do Espírito Santo. O sopro, o Espírito que vem como uma brisa. O Espírito Santo que soprava as águas no início da criação. O Espírito que parava sobre as águas e que soprava
sobre as águas. Esse sopro de Jesus é o sopro também da vida do Espírito Santo nas narinas daquele boneco inerte de barro no livro do Gênesis. E aí ele passou a ter vida. Quando Jesus sopra sobre os seus discípulos, no evangelho que nós ouvimos, ele está dando a vida nova que vem do Espírito Santo. E vai concluir dizendo: recebam o Espírito Santo. A quem vós, apóstolos, perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Jesus deu aos apóstolos este poder de perdoar os pecados, aos apóstolos e aos seus sucessores. Não deu a todo o povo, não é todo o povo que perdoa pecados. Os apóstolos perdoam os pecados em nome de Cristo. É por isso que nós nos confessamos ao Padre, é por isso que nós nos confessamos ao Padre ou ao Bispo, porque é aos apóstolos que Jesus deu esta missão, de perdoar os pecados no seu nome. Tomé não estava quando os discípulos se encontraram com Jesus, quando Jesus foi ao encontro deles. Então, os discípulos, que ficaram muito alegres, quando encontram Tomé, dizem: olha, Tomé, Jesus esteve aqui entre nós vimos o Senhor. E Tomé duvida. Mas vejam, não é que Tomé fosse mais duro que os outros discípulos de coração, duro de coração, não significa isso. Ele não estava lá. É possível imaginar muito bem que se os outros não tivessem ali e só um ou outro tivessem visto, como foi que a gente ouviu semana passada, não iam acreditar. Então, Tomé diz assim: se eu não ver a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não acreditarei. Vejam, Tomé condiciona a sua fé. Eu vou crer se eu tiver provas, eu vou crer se tudo isso ficar muito claro para mim. Vejam, parece um tanto assim de soberba, um tanto de petulância dizer uma coisa dessas. E de fato, quando nós muitas vezes, pela soberba do pecado, duvidamos e questionamos a Deus, nós somos capazes de fazer como Tomé: indagar, colocar pontos de interrogação, condicionar a nossa fé. E senão quando depois, 8 dias depois, aparece Jesus novamente, deseja novamente a paz, volta-se para Tomé, mas não como quem condena, e diz assim: olha, Tomé, aqui estão minhas mãos, toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, estende tua mão, coloca tua mão no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Esta exortação de Jesus continua sendo uma exortação para cada um de nós. Faz a experiência comigo, é o que Jesus diz. Experimenta o meu amor, a minha misericórdia, e não sejas incrédulo. Quer dizer, não fiques duvidando, tenha fé, acredite. E conclui Jesus: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas aqui também eu chamo a atenção para a profissão de fé de Tomé, que talvez seja uma das mais belas do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Meus queridos, Deus quer que nós o amemos pela fé. A fé é uma resposta à iniciativa de Deus. Quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e de nos amar é Deus. Quem nos chama é Deus. Mas Ele conta com a nossa resposta. Ele quer que nós demos no dia a dia a nossa resposta de fé. Para finalizar esta reflexão, na primeira leitura, nós ouvíamos
modelo das primeiras comunidades. As primeiras comunidades eram um só coração e uma só alma, não porque elas partilhavam de algum ideal revolucionário ou político, não. Eram um só coração e uma só alma porque estavam unidos nesta fé, porque acreditavam neste ressuscitado, porque estavam em comunhão. E a comunhão só se dá na verdade. Não adianta ter uma comunhão na mentira. A comunhão que salva é a comunhão na verdade de Cristo, na verdade de sempre. É ali que nós somos salvos, é ali que nós formamos comunidade. E os primeiros cristãos nos ensinam isto: sermos um só coração e uma só alma. Tudo entre eles era posto em comum. Quantas vezes falta ainda nas nossas comunidades de fé colocarmos em comum não só a questão da partilha de dinheiro. A gente pensa assim: eu dou lá minha oferta lá na igreja, pronto, agora eu vou para casa passar bem, até semana que vem. Parece que dá de ombros para a sua comunidade. Meus queridos, cada um que aqui está e você que está em casa, cada um tem o que oferecer à comunidade. Por que precisam ser sempre os mesmos a fazer as coisas? Por que nós não damos um pouquinho do nosso tempo? Há quem diga assim: mas padre, eu não tenho tempo. Já diz Dom Tadeu Grings, nosso arcebispo emérito, não tem pobre mais pobre do que o pobre de tempo. Aquele que não tem tempo é miserável. Ou seja, nós sempre temos tempo para aquilo que nós escolhemos como prioridade na nossa vida. Então, nem que seja um pouquinho, doar um pouquinho de nós. Então, pôr em comum é isso. Pôr em comum os seus dons, as suas qualidades, na medida do possível. E um outro elemento interessante: ninguém passava necessidade. Eles vendiam tudo o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos. Por que eles faziam isto? Alguém pode entender por que alguém faria isso? Vendia suas propriedades e colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos? Por causa da fé. Só a fé é capaz de motivar alguém a vender, a se despojar. Não estou dizendo que a gente tem que vender as coisas, às vezes faz demagogia também com essa questão, né? Se usa muito, digamos hoje em dia, que há muitos falsos profetas, que na verdade estão interessados com a sua conta bancária. Não, isso não interessa a Deus. Interessa que nós não tenhamos um coração apegado às coisas e que nós vivamos neste mundo como se nada possuíssemos. Finalizo com o refrão do salmo responsorial que nós cantávamos: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus. Fiquemos com a misericórdia de Deus. Misericórdia não significa negligência da parte de Deus, não significa que Deus diga assim: tanto faz o que tu fez, isso aí não é problema. Não é assim, isso não é misericórdia. Misericórdia de Deus significa que Ele está com o seu coração próximo da nossa miséria. O nosso pecado não deixa de ser pecado. No entanto, meus queridos, a possibilidade de sempre retornar, de sempre poder corrigir a nossa vida, isto é a misericórdia de Deus. Não é que Deus não se importe, que Deus quer que nós continuemos ali, não. Olha, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho estava lá no chiqueiro comendo lavagem. Lá não era o lugar do filho. Foi preciso que o filho voltasse e o pai o acolheu. Isto é misericórdia. Não querer ficar no pecado, sempre levantar e voltar para junto do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.